Paz, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da classe Servos. Eu sou a professora Larissa, faço parte da congregação sede da Assembleia de Deus em Curitiba e estou muito grata a Deus por ter mais essa oportunidade de fazer esse estudo com vocês. Estamos longe uns dos outros e podemos até não nos conhecer, mas espero que o conteúdo dessa aula possa ecoar no seu coração e fazer diferença na sua vida. Para quem caiu aqui na aula 6 de paraquedas, a nossa revista do trimestre tem por título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. E a aula de hoje vai tratar sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias. Se vocês ainda não assistiram às aulas anteriores, podem ficar tranquilos que eu vou dar um panorama do que já foi visto até aqui. Mas, quando tiver um tempinho, dá uma olhada no nosso canal e aproveita para ver as aulas anteriores com os outros professores. Você vai perceber que vale muito a pena acompanhar todas as aulas de EBD. Como eu disse, nosso tema maior nesse trimestre são os princípios divinos em tempos de crise. E convenhamos, em 2020 não há nada mais atual que falar desse assunto. Nós já estamos em agosto e passamos por tanta coisa que parece que se foram uns 2 ou 3 anos, não é mesmo? Eu quero mostrar para você como a situação vivida por Neemias centenas de anos antes de Cristo, nos dá muitas lições para enfrentar as lutas desse ano infame, que é o ano de 2020. E no fim dessa aula, desejo que você esteja convicto, convicta, de que foi Deus quem despertou o desejo em Neemias de restaurar os muros de Jerusalém. Mais do que isso, Ele também nos coloca em lugares certos para sermos agentes de mudança nesses momentos de crise. Ok, pessoal. Sei que aqui entre a gente temos pessoas que estão acompanhando todas as aulas, mas também tem gente que chegou agora e ainda não conhece a história de Neemias. Para entender o contexto, vamos precisar viajar um pouco mais para trás na história e nos lembrar de outros personagens bíblicos muito importantes. No início do trimestre, estudamos sobre Daniel, um exemplo de servo de Deus. Aprendemos que ele tinha uma vida consistente de oração e por meio dela alcançava vitória e livramento em sua vida. Certamente vocês lembram de trechos bíblicos que relatam o livramento de Daniel na cova dos leões, entre outros momentos épicos na sua vida. Na época de Daniel, o povo judeu viveu o cativeiro babilônico e em seguida o domínio persa. Quanto ao contexto, tanto o reino do norte quanto o reino do sul de Israel haviam caído sob cativeiro, sendo escravizados por povos estrangeiros. O primeiro foi o Reino do Norte, em 722 a.C., que foi dominado pelos assírios. Depois foi a vez do Reino do Sul, que caiu em 586 a.C., sob o domínio dos babilônios. Mas, em um dado momento, Daniel se lembrou da profecia de Jeremias, lá em Jeremias 29:10, de que o povo retornaria à sua terra e orou. Como resposta às orações, Deus levantou Ciro, rei da Pérsia, para agir em prol do povo judeu. Como resultado, o rei promulgou um edito que continha 4 pontos importantes. Primeiro, todos os judeus que quisessem estariam liberados para voltarem a Judá. Eles poderiam e deveriam reedificar o templo, já que o anterior havia sido destruído. Terceiro, todas as despesas da sua construção poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. E por último, os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, o governador dos judeus, para serem transportados de volta para Jerusalém. Assim, a primeira leva de judeus retorna a Jerusalém e restaura o altar de Deus, tornando possível a realização de sacrifícios para expiação do pecado. Eles também lançaram os alicerces para a restauração do templo e voltaram a realizar a festa dos tabernáculos, que é explicada lá em Deuteronômio 16 e Levítico 23. Também era chamada de Festa das Cabanas, porque nessa festa, além de comemorarem a colheita da uva e da azeitona, o povo construía cabanas simples, ao ar livre, para comemorar o período em que o povo de Israel vivia em tendas no deserto. Mas perceba que eles encontraram novos desafios pelo caminho. Em Esdras 4:4 está escrito assim: Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-nos no edificar.
Zorobabel e o povo tiveram que enfrentar uma série de inimigos internos e externos, e a construção do templo foi interrompida, como a gente viu nas últimas aulas. Vale ressaltar também como 70 anos depois, Deus envia Esdras a Jerusalém, junto com a segunda leva de judeus, em 458 a.C., para auxiliar o povo em suas necessidades. Então, passamos resumidamente pelo que está narrado lá em Daniel, Esdras e agora chegamos a Neemias. Agora vamos dar uma pausa nessa recapitulação histórica e falar sobre o livro em si. Quando fazemos uma leitura não cuidadosa da Bíblia, é comum lermos sem saber quem escreveu o livro e qual o seu contexto. Daí a importância da gente analisar alguns aspectos introdutórios sobre o livro que vão auxiliar na leitura, na interpretação e na aplicação de sua mensagem às nossas vidas. Bem, os acontecimentos narrados no livro de Neemias passam-se ao longo de um período de cerca de 13 anos, a partir de 446 a.C. até 433 a.C. Algo interessante sobre o livro de Neemias e sobre o livro de Esdras é que os dois apareciam nas versões hebraicas mais antigas do Antigo Testamento como um livro só. Isso até o século XV d.C. E na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, Neemias aparecia como Esdras B. Mesmo assim, como ensina o professor Antônio Renato Gusso, em sua obra sobre os livros históricos da Bíblia, existem sérios indicativos de que Neemias é autor do livro que leva o seu nome. Temos dois motivos principais para acreditar nisso. O primeiro, no livro de Neemias, Neemias aparece em primeira pessoa, enquanto Esdras aparece em terceira pessoa. O segundo motivo, o livro contém um total de 11 orações de Neemias, com uma diversidade de assuntos. E o mais interessante é que essas orações possuem um caráter pessoal bem marcante, indicando que podem ter vindo de seus próprios diários de oração. O mais legal para a aula é pensarmos no propósito do livro. Neemias foi escrito não apenas para registrar a reconstrução física dos muros, mas também para registrar a restauração espiritual do povo de Jerusalém. A reedificação dos muros foi apenas uma das obras de Neemias. Ele também trabalhou em reformas importantes. Neemias foi contemporâneo de Esdras, em Judá. Esdras era sacerdote, descendente de Arão, como foi visto em aulas passadas, e os dois trabalharam nessas reformas espirituais importantes. As reformas feitas por Neemias, descritas na última parte do livro, ajudaram a preservar a identidade dos judeus como povo separado por Deus e a protegê-los contra a mistura com os costumes pagãos. Isso pode ser entendido como uma etapa da preparação para a chegada do Messias. O livro foi a última história registrada de Israel no Antigo Testamento antes do período intertestamentário. Para quem não lembra, esse é o período de 400 anos que separa o Antigo Testamento do Novo Testamento. Bom, agora vamos conversar sobre a narrativa do livro de Neemias. Tudo começa quando o irmão dele, Hanani, o informa sobre a situação dos judeus. Ele conta sobre como aqueles que haviam retornado após o cativeiro viviam em grande miséria. Os muros da cidade estavam fendidos e as portas queimadas a fogo. Jerusalém estava em ruínas. Por causa disso, Neemias fica profundamente angustiado e ora a Deus. O livro relata que suas orações começaram no mês de Quisleu, equivalente a dezembro, e que a resposta chega no mês de março, aliás, de Nisan, equivalente a março. Nesse mês, Neemias estava servindo ao rei Artaxerxes I, quando o rei vê o seu semblante triste. Vale explicar aqui que Neemias trabalhava no palácio na função de copeiro, então ele era uma pessoa muito próxima do rei. No momento em que o rei vê seu semblante triste, pergunta a Neemias sobre o motivo de sua tristeza, e ele responde que estava triste devido à situação da cidade de Jerusalém e de seu povo. E como está narrado no capítulo 2 de Neemias, quando o rei lhe pergunta: "Que me pedes agora?", Neemias não perde a oportunidade. Ele ora a Deus para que pudesse responder dentro da sua direção. E decidido, Neemias responde: "Peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique."
Neemias, assim como outros personagens bíblicos, foi despertado para um propósito de oração. E em seguida é comissionado, incumbido da missão de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Assim, vemos o cuidado e a misericórdia de Deus sobre o povo de Israel. Em resposta à fidelidade e prontidão de Neemias para servir a sua obra, Deus providenciou tudo o que era necessário para cumpri-la. Para vocês terem uma ideia, Neemias recebe cartas do rei aos governadores do Império Persa, para que tivesse passagem segura no seu trajeto até Jerusalém, e não só isso, ele recebe uma carta com ordem para que recebesse os materiais necessários à construção. Nós aprendemos muitas coisas com a postura de Neemias. Devemos, como ele, estar atentos às oportunidades para servir ao reino de Deus. Quando vemos situações como essa, parece que todos os elementos estão no lugar certo e na hora certa. Neemias era copeiro do rei, então estava em uma posição estratégica. Um dia, o rei vê o seu semblante triste e é despertado por Deus para assumir responsabilidade pelo empreendimento de reconstrução dos muros de Jerusalém. Assim, a gente vê que o lugar onde o servo de Deus é plantado não é uma coincidência. Temos vários exemplos na Bíblia. Vocês lembram de alguns? Um outro muito conhecido é quando o jovem José, na prisão, interpreta os sonhos dos funcionários de Faraó e, através disso, chega ao próprio Faraó e depois é usado por Deus para abençoar a sua família num tempo de escassez na terra. Inclusive, para abençoar os seus próprios irmãos que haviam lhe feito mal. Nossa vida não é regida pelo acaso, mesmo em momentos de crise. Nós não podemos pensar que nossa vida é regida pelo acaso. De jeito nenhum. Jesus é nosso Senhor e Salvador, soberano sobre todas as dimensões de nossas vidas. Tanto que uma das figuras utilizadas para se referir à igreja na Bíblia é o corpo de Cristo. Você já parou para pensar o significado profundo disso? Nós todos que fazemos parte da Igreja Universal somos o corpo de Cristo, porque somos os representantes corpóreos de Cristo na Terra. Após a ressurreição e ascensão, o Senhor não está mais corporeamente presente na Terra, mas Ele deixou a Igreja para representá-lo. E, no geral, nós somos o instrumento que Jesus escolheu para se apresentar ao mundo, para se fazer conhecer pelo mundo. No geral, a oportunidade que as pessoas terão de conhecer Jesus será através de um cristão. Nós somos o instrumento principal para levar as pessoas a Cristo. Onde quer que Deus tenha te plantado, leve essa missão muito a sério. Você tem uma função muito especial e que exige grande responsabilidade. Você é embaixador de um reino que não é daqui. Você é embaixador do reino de Deus, embaixador do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que é assim que as pessoas no nosso entorno estão nos vendo? Nossa responsabilidade é bem representar a Cristo em todos os lugares, em todos os espaços em que estamos plantados. Assim como Neemias teve um papel vital na reconstrução dos muros de Jerusalém, também somos comissionados a representar Cristo e sermos agentes de mudança onde vivemos. Outra lição que aprendemos com Neemias é que ele era absolutamente dependente de Deus. No capítulo 5, nós temos o relato de que, embora fosse governador e tivesse direito, pelas leis da época, de cobrar tributos, impostos do povo, ele não o fez. Pelo contrário, ele emprestava ao povo aquilo de que tinham necessidade, diferentemente dos governadores anteriores e dos nobres que tinham, durante muito tempo, oprimido e até mesmo escravizado o povo. Neemias fez exatamente o contrário por confiança e temor ao Senhor. Ele não teve medo de que, agindo assim, algo lhe faltasse. Tanto que no final do capítulo 5, no versículo 19, ele faz esta oração. Lembra-te, ó meu Deus, de tudo que tenho feito por este povo e abençoa-me por isso. No fim do livro, ele também encerra com uma oração semelhante. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. E graças a essa confiança em Deus, Neemias conseguiu concluir uma tarefa que aos olhos das pessoas da época talvez parecesse impossível ou muito difícil. Apesar da resistência e da oposição dos inimigos, ele concluiu em tempo recorde a missão que Deus havia entregado em suas mãos.
Por isso, Neemias foi usado por Deus não só para essa tarefa material de reconstruir os muros, mas para a tarefa espiritual de liderar o povo rumo a um despertamento em um momento de crise. Nesse período de crise em que vivemos, ocasionado pela pandemia da Covid, estamos passando por inúmeras limitações, principalmente físicas. As atividades que fazíamos presencialmente, como a EBD, por exemplo, estão sendo transpostas para outros meios, a fim de continuar alcançando as pessoas. Como disse Bijoy Koshi, diretor da missão Interserve, em uma matéria recente da revista Ultimato, sobre a obra de Deus nesse momento, o contexto da pandemia, com a sua proibição de atividade e a exigência de distanciamento social, nos desafia a passarmos do fazer para o ser da missão. Ou seja, precisamos compreender que Deus é o executor de sua obra e é Ele quem nos desperta a tornarmos o seu nome conhecido. Independentemente do que podemos ou não fazer, Ele é. Independentemente de onde estivermos, Ele certamente conduzirá a sua transformação em nós, como indivíduos e como comunidades. A nossa maneira de viver e as nossas reações às circunstâncias adversas que estamos vivendo vão mostrar quem Jesus é para as pessoas que estão à nossa volta. Como nós temos agido nesses tempos difíceis? Que imagem nós temos transmitido às pessoas? Será a imagem de Cristo? Será uma mensagem de esperança ou uma mensagem de desesperança? Voltando à história de Neemias, ele, quando chega a Jerusalém, faz um reconhecimento da área para averiguar a real situação dos muros. Na sequência, declara sua intenção de reconstruí-los na presença dos judeus, nobres, magistrados e todos os que faziam a obra. Para isso, declarou na presença deles como a mão de Deus lhe foi favorável, assim como as palavras do rei. Por causa disso, o povo se animou para começar a obra de reedificação dos muros. Percebemos como Neemias foi cauteloso. Embora ele tenha chegado a Jerusalém como governador, investido de autoridade pelo próprio rei da Pérsia, ele não se precipita. Antes de declarar suas intenções, ele averigua a situação e faz uma inspeção cautelosa dos danos causados aos muros. E depois de fazer esse reconhecimento do território, digamos assim, ao longo do capítulo 3, nós observamos que Neemias organiza o trabalho dividindo a tarefa de construção dos muros em partes. Cada parte equivalia a uma porta. Ao mesmo tempo, trabalhavam vários grupos de pessoas. Cada um desses grupos estava encarregado de apenas uma porta. Esta tática utilizada por Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é digna de atenção. Em vez de delegar a tarefa a um grupo restrito de pessoas, ele procurou envolver a todos na obra. A atitude de Neemias é um exemplo para a igreja nos dias de hoje, como está escrito em 1 Coríntios 12. A igreja é uma unidade, um corpo, formado por diversos membros com diversos dons. Tendo isso em vista, uma boa tática para a liderança é procurar engajar a todos, aproveitando cada uma das pessoas em seus respectivos dons para a edificação de todo o corpo, que é a igreja. O livro de Neemias também relata que o projeto de levantamento dos muros gerou grande oposição por parte dos inimigos que cercavam os judeus. Houve uma série de estratégias utilizadas no intento, na tentativa de fazê-los parar e desistir. Mas Neemias e seus liderados confiaram no Senhor e foram perseverantes e resilientes diante da adversidade. Por isso, assim como Neemias, devemos estar conscientizados de que, ainda que o inimigo se levante, como frequentemente se levanta contra a obra de Deus, ele não prevalecerá. Precisamos nos apegar à fé e confiança em Deus e ser perseverantes diante das provações. Como escreve Paulo aos Gálatas no capítulo 6 e versículo 9, portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. É isso que nos alerta o apóstolo. E foi justamente isso que aconteceu. O povo colheu os frutos de seu trabalho. No capítulo 12 de Neemias, temos o relato de que após o árduo trabalho dos construtores, os muros são inaugurados com uma grande festa, com muita alegria, louvores e canto.
É impressionante como, apesar de todas as oposições, os muros foram levantados rapidamente. De acordo com o comentário do teólogo Antônio Renato Gusso sobre o livro de Neemias, Neemias levou o povo a reconstruir os muros de Jerusalém em apenas 52 dias, depois de estarem destruídos há cerca de 130 anos e esperando para ser reconstruídos desde a volta do cativeiro babilônico. Mas, para além da proeza gerada pela união do povo judeu, a reconstrução dos muros tem um significado muito maior para nós cristãos hoje. Nesses muros, nós vemos uma alegoria, um símbolo da salvação. No livro do profeta Isaías, anos antes, já havia sido registrada uma alegoria similar, no capítulo 60 e versículo 18. Aos teus muros chamará a salvação, e às tuas portas louvor. Ainda no capítulo 26 e versículo 1, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuros. E por que essa simbologia é tão importante? Vou explanar alguns motivos para vocês. Primeiro, quando somos salvos, somos abrigados sob a divina proteção de Deus. O Senhor passa a ser nossos muros, nossa fortaleza. Nele nós somos guardados e protegidos da condenação pelo pecado. Segundo, esse muro da salvação funciona também como uma linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Como ressalta o comentarista da lição, fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino de Deus e o reino deste mundo permanece imutável, permanece a mesma. Em outras palavras, ou nosso coração está fundamentalmente voltado para o reino de Deus, ou está fundamentalmente voltado para o reino deste mundo. Não há meio termo nisso, essa fronteira não é alterável. Por isso, Tiago diz de forma categórica em sua carta, no capítulo 4, versículo 4 a 5 e versículo 8. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado em nós tem ciúmes? Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Aqui, Tiago nos alerta para o grande perigo de ter a mente dividida. Aqui ele usa a metáfora da mente. Em outros lugares da Bíblia aparece a palavra coração. É um grande perigo para nós cristãos termos a mente, termos o coração dividido. Quando a Bíblia se refere à mente ou ao coração, é evidente que ela não está se referindo aos órgãos em si. São metáforas que se referem ao que nós temos de mais essencial, ao âmago do nosso ser. Aquele lugar que nossos amigos, nossa família não conhecem, nem a gente mesmo conhece inteiramente, mas o Espírito Santo que nos sonda, ele conhece. E é por isso que, enfatizando a essencialidade do coração, esse lugar mais profundo em cada um de nós, que o livro de Provérbios diz na Nova Versão Transformadora. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. E é por isso que, no final dessa aula, gostaria que vocês entendessem a importância de termos uma vida pautada na amizade com Deus. Assim como ele despertou um desejo em Neemias de restaurar os muros em Jerusalém, ele nos dirige para que também possamos ser agentes de mudança em períodos de crise. Mesmo quando vivemos em um período repleto de más notícias, Deus está ouvindo as nossas orações e nos guiando para sermos luz no nosso entorno. Se eu pudesse usar uma metáfora para descrever a aplicação prática dessa aula, seria a de que Deus está nos ajudando a construir muros, para protegermos as nossas fortalezas e vencermos o mal nesse período de crise. É através do despertamento para a oração e para a intimidade com Deus que venceremos o mal e poderemos contemplar a sua paz e o seu amor. Obrigada por me ouvirem até aqui. Desejo que cada informação e reflexão trazida possa te aproximar de Deus e te instrumentalizar para viver esse momento convicto e convicta de que Ele está contigo. Esperamos você na próxima aula, lição 7, que tem por título O Povo de Deus deve separar-se do mal.
Desejamos uma boa semana e até logo.